Como você enxerga a entrada da inteligência artificial no mercado jurídico brasileiro e o que você tem visto mudar ao longo dos últimos anos em relação a isso? Então, na verdade, a IA está acelerando tendências que já vinham ocorrendo com a tecnologia sendo aplicada no direito, principalmente na prática jurídica, né? Quando a gente fala de direito, não é o direito necessariamente acadêmico ou abstrato, mas é a prática da advocacia, a prática também da magistratura, né? Do poder público, quando está lidando com isso. Mas a prática jurídica, ela vem sofrendo um processo de aceleração e transformação muito grande. Tem um artigo muito bom que você escreveu com o Carlos Portugal, tempo atrás na revista da GV, que falava do sistema Cravath, né? De como os escritórios são organizados. E essa estrutura piramidal, né, do escritório, onde você tinha, com áreas de especialização muito claras, né, práticas, né, e a área do escritório, que era o time, era praticamente a área do direito, né, que você estava falando. E você tinha uma base de estagiários, de advogados júniores, de advogados plenos, e você ia progredindo na carreira e ficando cada vez mais astuto e capaz na sua expertise. Esse modelo já estava em crise, né? Ele já vinha sofrendo ataques, exatamente pela possibilidade de você automatizar diversos fluxos de trabalho, você vai poder automatizar a geração de vários conteúdos, vários trabalhos que os advogados vinham fazendo. E isso acelerou no processo agora. Então, essa pirâmide, na verdade, está tendendo agora a inverter completamente com a IA. Né? Por que, que ela está invertendo? Porque quem está sofrendo mais com a introdução de inteligência artificial nos escritórios hoje são os mais júniores. Exatamente os júniores, e depois em segundo lugar os plenos, em terceiro lugar são os sêniores, são os sócios. Né? E mesmo nos departamentos jurídicos também isso é verdade. E por quê? Porque a IA, ela, ela não consegue inovar, ela não consegue criar. Mas ela escreve um monte de coisa, mas ela faz isso baseado num treinamento que ela teve, que pode ser o conhecimento inteiro da internet, todos os livros de direito e todas as jurisprudências, mas ela está iterando em cima do que existe. E a iteração que sai um pouco da caixa normal de trabalho, essa é muito difícil para ela. Então, o que a gente está vendo é trabalhos mais mundanos, né, de legal operations, né, os escritórios chamam muitas vezes de controladoria jurídica, e normalmente eram relegados para os estagiários, para os advogados júniores. Esses estão sendo já vinham sendo automatizados e agora com muito mais velocidade. Tem o Wolfram Alpha, né? O Wolfram Alpha é o aplicativo, Stephen Wolfram, né? Ele fala do que ele chama de limite computacional, né? Qual é a computabilidade de um determinado problema. E o universo do que era computável no direito era mais limitado antes, porque inteligência artificial tem ondas, né? A gente já lidava, como você falou, com serviços cognitivos e coisas de inteligência artificial, com machine learning e outros modelos, antes de ter os LLMs, né? Como o ChatGPT e tudo mais. Mas com o advento dos LLMs, né? Os modelos de linguagem natural grandes, né? Como o ChatGPT, como o Gemini e esses outros, você passou a parte principalmente de escrita, né, e a parte semântica do direito passou a ser mais possível de ser automatizada também. Então, você automatizava aquele lançamento de horas, ou o arquivamento de um documento, ou um envio de um e-mail automatizado, mas você não automatizava escrever a peça. Você não automatizava revisar um contrato. Um contrato que vinha em texto para você, você não tinha como mandar para uma IA, porque você não tinha aquilo pré-setado, quais eram as regras lógicas, né? E esse mapeamento de árvore de decisão era muito demorado, né? De quais eram as variações. Com a inteligência artificial vindo agora para a parte semântica, para a parte de texto do direito, e o direito é todo texto. No Brasil, inclusive, muito mais que outros países. Acho que a gente devia depois falar um pouco sobre como isso está impactando, especialmente no Brasil, que a prática brasileira tem algumas peculiaridades que são mais propensas ainda a apoiar por conta disso. Né? Uhum. Então, o que a gente tem é o direito, o trabalho do júnior, ele fica especialmente impactado quando a gente está falando de problemas semânticos de texto. Eu aumento o espaço do que eu posso automatizar, e aí, aquele trabalho que era de revisão básica, né, de fazer o redline de um determinado contrato, de escrever a primeira versão da minuta
de uma tese nova, isso a IA vai conseguir fazer bem. E a IA está fazendo bem. O que a IA não vai conseguir fazer direito ainda, né? Que ainda não está impactando tanto. Quando você tem que, por exemplo, reforma tributária. Eu tenho que pensar numa nova tese para como é que eu vou impugnar agora no IBS eu consigo fazer uma tese que eu não tenho que pagar o PIS do cumulativo nisso aqui. Você vai bolar uma coisa e isso não dá para fazer, porque o que tem sobre o IBS e o CBS? Jurisprudência? Nada. O que tem sobre isso escrito de múltiplos livros? Nada, ou quase nada. Então, ela vai ter muita dificuldade de pensar. Você pode até pensar junto com ela, você fazer raciocínios e trocar ideias, né? A IA é muito boa, às vezes, para você fazer uma dicotomia, fazer um método socrático, assim, e você mesmo chegar na sua própria conclusão, na sua maiêutica. Mas sem ela puramente para inovar, não vai conseguir bem. E isso é o trabalho que acaba sendo, principalmente para quem já é um advogado muito experiente, né? Então, fechando aqui, para a gente não fazer uma resposta muito longa, já ficou. O advogado júnior que está num processo de aprendizado vai ter dificuldade de chegar no ponto de excelência e de senioridade dos mais velhos. Porque ele não vai passar pelo mesmo processo de aprendizado que ele tinha antes. O primeiro impacto essa pirâmide está invertendo e não tem reposição. É que nem não estava nascendo mais gente no mundo, né? É a preocupação do Elon Musk. Assim, também, qual é a geração de 2050 de advogados sêniores? Ela vai ser muito menor que a atual. Isso provavelmente vai ser um problema no futuro. Mas a gente tem que lidar com o problema como ele é hoje. E esse trabalho do júnior está sendo altamente impactado e a gente tem que pensar num novo modelo de como esses trabalhos são feitos e como essas pessoas vão ser absorvidas, inclusive vão aprender, né, a poder crescer, porque o escritório é um negócio, ele tem que florescer, você não tem que fazer um problema que você vai resolver nos próximos 6 meses. Você tem que existir, você quer ser perene. Para você ter essa excelência, você tem que treinar as futuras gerações. E esse é o grande problema que a gente tem hoje, né? Acho que o principal impacto na prática jurídica. Verdade. O corte acabou, mas o episódio completo tá aqui do lado.